Vamos falar um pouquinho aqui da arquitetura multi-tenant. O que acontece? A gente viu aí que o Oracle, né, tem uma arquitetura basicamente cliente-servidor, mas na verdade, né, a gente está vendo que tem outras características. Veja o seguinte, ele tem essa característica aqui também, pode ser utilizada, que é a arquitetura multi-tenant, que permite que o banco de dados Oracle seja um CDB. Né? Então veja, a gente vai ver que na verdade existe uma diferença de CDB e PDBs. Né? Então é o seguinte, o que é um CDB? Né? É um único banco de dados físico que contém zero, um ou muitos bancos de dados conectados criados pelo usuário. Então existe aí o CDB. Né? Seria o Multi-Tenant Container Database, ou Container Database. Então, um banco de dados conectável, que é o Pluggable Database, que aí seria o PDB, é uma coleção portátil de esquemas, objetos de esquema e objeto de não esquema que não aparece para um que aparece, na verdade, para um cliente OracleNet como um não CDB. Então, um não CDB é um banco de dados tradicional que não pode conter PDBs. A gente já vai entender essa diferença com a figurinha que eu vou colocar aqui. Então, na verdade, a gente tem PDB, um único banco de dados físico. Você pode ter uma arquitetura com PDBs ou sem PDBs. Deixa eu mostrar a figurinha aqui, vai ficar mais fácil. Isso aqui não é tão complexo quanto parece, não. Então, veja. Qual é a vantagem dessa arquitetura? Ao consolidar vários bancos de dados físicos e servidores separados em um único banco de dados em um único servidor, a arquitetura multi-tenant oferece os seguintes benefícios. Redução de custo de hardware, movimentação mais fácil e rápida de dados e código, gerenciamento e monitoramento mais fácil dos bancos de dados físicos, separação de dados e código, separação de funções entre o administrador do PDB, que gerencia apenas os PDBs aos quais ele recebe privilégios, né? E o administrador do CDB, que gerencia todo o CDB. Então veja, além disso, os benefícios de capacidade de gerenciamento incluem o quê? A atualização mais fácil de dados e códigos desconectando e conectando PDBs, teste mais fácil usando PDBs para desenvolvimento antes de conectá-los ao CDB de produção, capacidade de definir limite de desempenho para a memória, né, entrada e saída do nível de PDB, capacidade de instalar, atualizar, gerenciar uma definição de aplicativo principal em container aplicativo, que é um conjunto de PDBs conectado a uma raiz de aplicativo. Então veja, galera, olha só. Vamos entender aqui a arquitetura não CDB. Né? Como é que seria isso aqui? Cada não CDB, né? Então aqui é uma arquitetura de banco de dados que você tem um banco de dados, outro banco de dados. Né? São dois bancos de dados que não usam essa arquitetura multi-tenant. Ela não tem os CDBs nem o PDB. Então, cada não CDB possui sua própria memória, conjunto de arquivos de banco de dados e reside em seu próprio computador. Você vai ver que cada não CDB possui seu próprio aplicativo de usuário dedicado. Então, você tem lá a aplicação HR e a aplicação Sales. Então, cada um é um banco separado, com memória, conjunto de arquivos e aplicações em cima delas. Como seria na arquitetura multi-tenant, então? Então, você vai ver que o MyCDB, né? Aqui, ó, o MyCDB, ele contém dois PDBs, dois bancos de dados plugáveis. Está aqui até com a carinha aqui, um pendrive aqui que é plugado como se o banco, né, acessasse esses recursos que estão compartilhados no MyCDB. Aí você tem o HR PDB e o Sales PDB. Seria aquelas duas aplicações, né? HR, Sales. Então, para administrar o próprio CDB, né, ou qualquer PDB dentro dele, o administrador do CDB pode se conectar à raiz do CDB. Então, você pode separar quem tem privilégio só nos bancos de dados que vão sendo plugados dentro da sua arquitetura multi-tenant, ou o próprio administrador do CDB vai ter acesso, né, vai ter permissões para administrar todos os bancos de dados plugados. A partir do momento que esse banco de dados é plugado, ele compartilha toda essa estrutura. Fica mais fácil tudo isso aqui que a gente falou. Então veja, só voltando aqui então, ó. Acho que agora deu para entender. Então olha só, fica mais fácil, por exemplo, né, a atualização mais fácil de dados e código desconectando e conectando PDBs. Teste mais fácil usando PDBs para desenvolvimento antes de conectá-lo ao CDB de produção. Capacidade de definir limite de desempenho, né? Capacidade de instalar, atualizar e gerenciar a definição de aplicativo principal no container. Além disso, a gente já tinha visto aqui redução de custo de hardware. Então, tudo isso aqui que eu já tinha falado. Então, veja, nós temos, né, voltando aqui rapidinho,
Opa, voltando aqui. Então, ó, nós temos lá um multitenant, que é chamado de CDB, que é Container Database. CDB é um único banco de dados físico, contém zero, um ou muitos bancos de dados conectáveis. Um banco de dados conectável é chamado de PDB. E não é usada essa arquitetura multitenant, que arquitetura que nós temos? Aquela no qual cada banco tem lá a sua instância, seus processos, seus arquivos e tudo mais. Se é usada a arquitetura multitenant, que é a utilizada aí no Oracle amplamente, você tem essa arquitetura no qual você pode conectar seus bancos de dados. Então, a arquitetura não CDB é essa aqui. A arquitetura CDB com os PDBs, essa que eu estou mostrando, que é a mais utilizada no Oracle atualmente. Então, veja, a questão de arquitetura, a gente viu aí uma visão geral e nós estamos adentrando em detalhes, né? Questões mais recentes podem cobrar sobre isso aqui, sobre a arquitetura multitenant do Oracle. Vamos ver uma questãozinha aqui, porque nesse bloco eu vou falar de novo de Table Space. A gente falou lá de Table Spaces e a gente vai ver algumas questões à luz do entendimento das bancas, tá? Porque a banca ela entende um pouquinho diferente aquilo que eu expliquei já na aula sobre Table Space. A gente vai entender já já. Então vamos lá, ó. A banca IBFC, ela fala o seguinte: o SQL, mesmo depois que foi adquirido pela Oracle, utiliza a linguagem SQL. O que acontece, né? Já deve ter ligado nisso. Normalmente, quando cai alguns concursos, tem cobrado SGBDs, cai lá sobre Oracle, MySQL, Postgres. Normalmente, quando cai sobre esses vários bancos, eles fazem algumas questões assim, misturando os assuntos. Então, eu trouxe aqui sobre, principalmente só espero que vocês acertem sobre o Oracle, mas quem já assistiu a aula de MySQL e Post vai conseguir acertar essa questão. Se você falar assim, ah, professor, mas o meu curso é só sobre o Oracle. Então, eu trouxe só para você ver que às vezes precisa ser feito esse comparativo por causa de concursos que são cobrados 4 SGBDs aí de mercado. Ainda entra o SQL Server também. Então, é comum acontecer isso, tá bom? Então, vamos lá. O MySQL mesmo, depois que foi adquirido pela Oracle, utiliza a linguagem SQL. 2. Uma das linguagens que o Postgres utiliza é o PL PGSQL, assim como o PL Python. E a terceira, para o processamento de transações, o Oracle utiliza a linguagem de programação PL SQL. Se a gente só teve aula do Oracle, a gente saberia que o 3 é verdadeiro, né? Logo aqui só ficaria, se o 3 é verdadeiro, então logo a gente já ficaria aqui sem opção de marcar o 2 e pelo menos teria que ficar numa dessas opções aqui que o 3 é verdadeiro. Óbvio que eu não estou esperando que vocês saibam de outros bancos, né? Aqui só sobre o Oracle, mas a resposta aqui é a letra D, né? Todas estão verdadeiras. Então, a gente sabe que o MySQL foi adquirido pela Oracle e ele utiliza a linguagem SQL, né? Quem não sabia, está sabendo agora. Quem não fez outros cursos. E o Postgres, ele tem o seu PL, que é parecido com o PLSQL, só que é o PL PGSQL. E também no Postgres você pode rodar Python, né? Ele tem como você acoplar e programar em Python e ele entender, né? PL Python. Então tá aí algumas características desses outros SGBDs. Essa questãozinha aqui só para vocês aquecerem os motores. E sobre Table Space que eu quero falar aqui nesse bloco também, além da arquitetura multitenant, né? Tem um pouco a ver. Então vamos lá. Em relação a Table Space no Oracle e no Post, é correto afirmar o seguinte, né? Aqui, mais uma vez, eu vou pensar só mais no Oracle, tá? Mas o Postgres, para quem viu lá a aula desde, sabe que tem Table Spaces lá também. O que são Table Spaces? Só você lembrar. Veja que esses dois bancos, eles são assim, Postgres é uma solução livre que pensava em substituir o Oracle e tem substituído o Oracle em muitos órgãos públicos do mercado. Então ele tem uma arquitetura ali, às vezes parecida. Não tanto sempre, mas parecida e tem servida para essa finalidade. Migração do Oracle, né, para uma versão comunidade sem caso do Postgres. Então vamos lá. Ó. O que são Table Space? Vamos lembrar, né? Letra A. As Table Space são arquivos de índice que organizam os dados das tabelas segundo uma chave e ordem definida pelo usuário. No PostgreSQL, as Table Space são compostas por arquivos físicos indicados na cláusula DataFile do comando Create Table Space. Letra C. Em PostgreSQL, os objetos são armazenados em um único Table Space. Letra D. No Oracle, a Table Space temporária, padrão do usuário, é utilizada para armazenar os segmentos undo. Letra E. As Table Space dividem o banco de dados fisicamente. Veja o seguinte, aqui mais uma vez também, não quero entrar em questão do Postgres aqui, mas pensando basicamente no Oracle. Já seria difícil responder. Esse é o tipo de questão, gente, eu trouxe essa questão aqui por quê? Só para que vocês entendam. Esse é o tipo de questão que é muito difícil você acertar
mesmo tendo um cursinho aí preparatório. Por quê? Porque pergunta uma característica que não é tão simples de entender em um banco, quanto mais em dois. Mas aqui, quem viu Tablespace, a gente viu dentro aqui do nosso curso de hora falando que Tablespace, né, é uma questão de separação lógica. Então, você, por exemplo, não marcaria jamais a letra E. Mas a resposta aqui é a letra E. Aí por que eu trouxe essa questão? Exatamente por ela ser polêmica e questões que às vezes aparecem, não são a maioria, você não precisa se preocupar. Mas quando você vê esse tipo de questão, é a hora que fica difícil aí de você ter uma preparação que você consiga agregar tanta informação como está se pedindo nessa questão aqui. Certo? Mas aí, obviamente, trouxe uma questãozinha aqui mais difícil, porque vai que cai outra parecida aí, vocês vão acabar matando, né? Também aqui no curso a gente vai aprendendo com a cobrança das bancas. Às vezes ela cobra demais, a gente traz o assunto, fica o assunto e lá na frente, se cair o mesmo assunto, você acaba acertando. Então aqui a resposta é a letra E, mas olha só. O que acontece no Oracle, especificamente? Postgres, esquece, você assiste lá as aulas de Postgres se você quiser entender como é que é lá. Mas como é que funciona aqui no Oracle? Os esquemas, ele divide o banco de dados em particionamentos lógicos. O Tablespace divide um banco de dados fisicamente. Aí, mas, professor, lá na aulinha de Tablespace fala que ele é uma questão lógica, sim. Qual é a grande questão aqui? Qual foi o entendimento da banca para dizer que o Tablespace ele separa fisicamente? É porque se você voltar lá na aulinha de Tablespace, você vai ver que o Tablespace ele acaba gerando um... E aí a banca entende que esse arquivo físico é uma separação física, ok? Então, Tablespace no Oracle é uma pasta no sistema de arquivo dada para armazenamento físico dos dados e objeto de um banco de dados. O Oracle armazena dados logicamente em Tablespace, que é exatamente o que a gente falou na aula, e fisicamente em arquivo data file. Então, o que a banca entendeu? Que o Tablespace separa fisicamente. Deu para entender? Apesar do Tablespace ser exatamente o que está escrito aqui, eu trouxe isso aqui lá da referência do manual, né? Que armazena dados logicamente, né, uma estrutura lógica, mas no final ele gera um arquivo físico, a banca entendeu que o Tablespace de banco de dados fisicamente. Certo? Então isso aqui é uma questãozinha, cara, muito difícil você acertar, ainda mais quando cobrado sobre dois bancos. Mas, como eu falei para vocês, de vez em quando eu trago algumas questões aí para fazer a gente pensar. Então veja, o que é que a gente vai entender aqui sobre Tablespace de fato? É o que eu trouxe aqui nesse material. Olha só. A melhor analogia para explicar banco de dados, Tablespace, arquivo de dados, tabelas e dados, é a imagem de um fichário. Né? Imagine um banco de dados como um fichário. Então, as gavetas dentro do fichário são os Tablespace. As pastas nessas gavetas são os arquivos de dados. Os papéis em cada pasta são as tabelas. A informação escrita no papel de cada pasta são os dados. Em resumo, o Tablespace é um modo de agrupar os arquivos de dados. Então, tá aqui, mais uma vez, a carinha do Tablespace. Você tem o database. Você tem os tables space. Esse Tablespace tem segmentos. Os segmentos têm instantes. E tem os dados, né? Data blocks. Então, veja. A luz que nós estudamos. Tablespaces armazena dados, né, logicamente. Então, ele separa logicamente, mas no final resulta num arquivo separado. É por isso que a banca entendeu que ele separa fisicamente. Bacana? Isso aqui é o tipo de questão que infelizmente é difícil de acertar, porque é aquela questão que a banca acaba por cobrar demais, né? Mas tá aí uma explicação muito boa sobre o Tablespace. E aí, para aproveitar, vamos falar de todos os Tablespace que existem no Oracle, porque aí se cair alguma questãozinha, como eu vou trazer aqui e mostrar para vocês, já caiu, vocês vão acertar. Então nós temos o Tablespace Users, que é o Tablespace padrão para usuários. Então, se o usuário criar um objeto, tal como uma tabela ou um índice, sem especificar o Tablespace, o Oracle cria o Tablespace padrão do usuário, né? Com o nomezinho Users. Temos o Tablespace System, que é Tablespace de sistema, ok? É uma parte obrigatória de todo banco de dados Oracle. Basicamente, é o Tablespace mais crítico do banco de dados, porque ele contém um dicionário de dados, certo? A gente vai falar do dicionário de dados aí para vocês. E se ele se tornar indisponível, o Oracle aborta, ele para. Dessa forma, o Tablespace System ele nunca pode ser colocado offline, certo? Ao contrário de outros Tablespace como o User. Temos o Tablespace Temp, que são armazenados, por exemplo, tabelas temporárias, certo?
ou também entendido como uma espécie de quadro banco ou papel de rascunho. Então você pode fazer algumas brincadeiras e guardar nesse table space temp, né? Aí, o que tipo de coisa que o Oracle faz, né? Geralmente, né? Ele utiliza esse table space temp para armazenar objetos transitórios durante as classificações e agrupamentos. Então, tem algum SQL com order by, group by, ele joga lá para o table space temp isso, até terminar o processamento. Outra coisa que fica no table space temp, né? Dados de inserção das tabelas temporárias globais, né? Global Temporary Tables, né? Então vai lá para o temp, né? Assim como o system, o table space mais crítico do banco de dados, o table space temp é o menos crítico do banco de dados, exatamente porque armazena apenas segmento temporário. Então, se o system é o mais crítico, o temp é o menos crítico, beleza? Se der algum voodoo nele lá, problema, ele simplesmente é dropado e recriado. Então, temos aí o user, system e o temp. Temos o undo, né? Que normalmente o banco de dados ele precisa de um local para armazenar informações a desfazer, ou seja, ele vai fazer um rollback de alguma operação. Então, ele tem esse undo aí, certo? Ele é usado para salvar o valor antigo quando o processo altera dados em um banco de dados. Ele armazena a localização dos dados e também os dados de forma como se encontrava antes. Qualquer coisa, desfaz. Temos lá também o Coux. Esse Coux, como é que ele funciona? Ele não existe nas versões anteriores ao Oracle 10G, ok? É coisa aí do 11 para o 12. E foi criado especialmente para... do 10 para frente, tá? Foi criado especialmente para aliviar o Table Space System de segmentos associados a aplicações do próprio banco de dados. Então, com o resultado da criação desse Table Space, alguns gargalos de I.O. frequentemente associados ao System foram reduzidos. Então, aqui foi uma melhoria nas versões do 10G para frente. Esse Sysals separou alguns objetos nesse table space para desonerar o system, que acabava tendo problemas de gargalo I/O, porque ficava, né, vários... Imagina que é uma pasta que está todo mundo acessando aquela pasta. Então vai gerando um tráfego de aquela pasta. E aí uma questãozinha da FAURGS, você vai ver o seguinte, olha só. Quando você procurar questões de Oracle, de SGBD em geral, a FAURGS sempre tem questões bem difíceis, as questões mais específicas sobre um certo SGBD. Aí veja que com a aulinha aqui, com a explicação de table space, daquela questão lá maluca sobre Post Oracle, mesmo da FAURG você acertaria. Então vamos lá. Ó. Sobre as table space criadas automaticamente durante o processo de criação de um banco de dados Oracle 11G, é correto afirmar o quê? Aí ele perguntou sobre os table space, né? Undo contém as tabelas utilizadas por ferramenta do próprio banco de dados. Users contém informações de recuperação de transações. Sysaux contém dados temporários criados durante as execuções do SQL. System contém o dicionário de dados e todas as informações para o gerenciamento de banco de dados. Temp é a tabela padrão que contém todos os objetos criados pelo usuário. Então, aqui só tem uma certa. A respostinha está aí para vocês. Letra D, né? A resposta aqui, letra D, a única que está certa. Né? O undo não é para fazer isso, o users não é para isso, o Sysaux não é para isso e nem temp é para isso. Beleza? Então, Table Space System é responsável por armazenar o dicionário de dados e seus respectivos objetos, metadados. A gente vai falar sobre o dicionário de dados aí nos próximos blocos também. Mas veja, uma revisão bacana aí sobre o Table Space e para que você entenda a arquitetura multi-tenant, né, do Oracle também. Esse bloco a gente deixou aí para vocês bem mastigado.